Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a bordo. Meu nome é Fernanda Remsdorf e hoje eu serei a chefe de cabine desse vídeo. É um prazer tê-los aqui comigo. Espero que tenham uma ótima experiência durante essa jornada. Por favor, ajuste seus fones de ouvido. Agora sente-se, relaxe e aproveite esse voo. Tripulação, preparar para decolagem. Tripulação, decolagem autorizada. E aí, gente, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês os 5 melhores museus do mundo para quem gosta de história. E é claro que eu vou citar apenas os que eu já fui para poder falar com propriedade porque que eles são tão interessantes. Particularmente, eu nunca fui muito fã de museus de arte, pelo simples fato de que eu não tenho muito conhecimento sobre o assunto. Eu acho que esses museus são incríveis, são lindos e muito importantes para a sociedade, mas a minha ignorância não permite que eu consiga apreciá-los da maneira como merecem. Então eu somente vou naqueles que são mais famosos ou que têm artistas mais conhecidos. Entretanto, a situação já muda quando o tema é história. Eu sempre fui apaixonada desde a escola até hoje e viajar tem sido grandes oportunidades para mim para poder aprofundar o meu conhecimento, principalmente indo aos museus. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo para poder inspirar você e te instigar a ir nesses locais fantásticos. Coloca aí na sua lista de desejos. Vocês devem ter reparado que eu tô com um look meio dark hoje, assim, super preto. Mas é porque o vídeo de hoje vai ter alguns assuntos meio mais pesados, um pouco macabros. E então eu decidi vir mais temática e trazer tudo inspirado no assunto do vídeo. Não só o fundo que eu estou inaugurando, a tela verde, não só a minha roupa, mas também tudo interligado, ok? Então vamos para a lista, lembrando que não está em ordem de preferência. O primeiro museu é o Museu da Memória e dos Direitos Humanos, localizado em Santiago, no Chile. Para falar desse museu, eu preciso contextualizar vocês sobre a segunda metade do século XX no Chile. Eu acredito que a maioria já saiba, mas é importante pontuar para aqueles que não lembram ou que não aprenderam. Bora para uma aulinha de história? Em 1970, Salvador Allende foi eleito presidente do Chile. Ele era considerado um político socialista e foi apoiado por uma colisão de partidos da esquerda chamada Unidade Popular. Seu governo ficou marcado por uma grave crise econômica e pela polarização política do país. Após assumir o governo, Allende começou a implantar os programas de cunho socialista, como o da reforma agrária e a estatização de minas de cobre, bancos e empresas. Isso trouxe insatisfação às grandes corporações por verem seus interesses econômicos em risco. Também os Estados Unidos não gostaram da implantação de políticas socialistas, obviamente, já estavam combatendo isso na América Latina inteira. Então, devido a isso, o governo começou a ser sabotado por grupos internos e internacionais para poder enfraquecê-lo. Os Estados Unidos começaram a impor sanções econômicas ao Chile e, através da CIA, começaram a apoiar os grupos de oposição a Allende. O principal grupo de oposição era de extrema-direita e se chamava Frente Nacionalista, Pátria e Liberdade e organizava atos terroristas contra o governo de Salvador Allende. As sanções econômicas e conturbações internas geradas pelos Estados Unidos provocaram uma grande destabilização da economia do Chile. Em 1973, a inflação chegava a mais de 600% e o PIB estava em queda. E, por fim, foi criada uma junta militar liderada pelo chefe do exército chileno, o general Augusto Pinochet, e planejou o golpe para o dia 11 de setembro de 1973. O golpe realmente aconteceu, o Palácio Presidencial La Moneda foi bombardeado por aviões e atacado por terra. Salvador Allende estava no palácio no momento do ataque e se suicidou. A partir daí, a junta militar tomou o poder e implantou um governo ditatorial lá no Chile, que seguiu a tendência que estava acontecendo aqui na América do Sul de ditaduras implantadas pelos Estados Unidos, como no Brasil e na Argentina. Pinochet foi escolhido presidente pela junta militar e governou durante todo o período da ditadura militar, ou seja, 73 a 90. Esse regime ficou marcado pela opressão e censura e causou morte ou desaparecimento de 3.065 pessoas e tortura de 40.018. Sem falar que as medidas políticas e econômicas tomadas durante esse período aumentaram muito a desigualdade social no país. Bom, e agora que chegamos na crueldade da ditadura, eu posso falar do museu.
O museu foi inaugurado em 2010 e ele aborda o golpe de Estado, a repressão dos anos posteriores, a resistência, o exílio, a solidariedade internacional e a defesa dos direitos humanos. De acordo com o site do museu, o objetivo dele é dar visibilidade às violações dos direitos humanos cometidas pelo Estado do Chile entre 73 e 90, dignificar as vítimas e suas famílias, estimular a reflexão e o debate sobre a importância do respeito e tolerância para que esses atos nunca mais se repitam. Então, gente, esse museu ele é muito pesado. Se ele não é o mais, é um dos mais emocionantes que eu já fui na minha vida. Desde a entrada e a saída, ele tem muitas frases impactantes, fotos, e realmente ele tá ali para poder te chocar. No segundo piso, assim, tem uma parte só com fotos de pessoas que foram desaparecidas e mortas. E dá pra você ter a noção de quanta gente foi. E é muito, muito triste. Lá está repleto de relatos e depoimentos de familiares e amigos das vítimas. Em vídeo, em carta, em áudio, que são emocionantes. Até mesmo cartas e áudios de despedidas das próprias vítimas. Para mim, os mais arrepiantes e mais chocantes são das crianças, perguntando sobre seus avós, sobre seus pais, e mandando mensagens. Você vê a pureza da criança de não entender como que alguém pode ser tão mal assim. Então, realmente é um museu que só de eu lembrar eu fico emocionada, porque a gente vê uma crueldade assim tão gratuita, sabe? E que quanta gente que morreu assim simplesmente por estar expressando a sua opinião. E eu acho esse museu muito importante, eu acho que a gente tinha que ter um nosso aqui, um tão impactante quanto esse aqui. E ele realmente vale a visita. A entrada é gratuita e ele abre de terça a domingo, de 10 às 18. Bom, no título do vídeo eu falei que eu ia falar de 5 museus, mas eu vou trazer um bônus aqui, porque é sobre o mesmo assunto. Lá em Santiago, no Estado Nacional, tem um outro museu lá dentro, sobre o mesmo assunto. Isso porque, durante a ditadura de Pinochet, o Estádio Nacional foi usado como prisão e campo de concentração para presos políticos. Então lá foram realizadas diversas torturas e é permitido você ir lá nesse lugar. Você pode ir nos quartos e nos banheiros onde eram realizadas as crueldades. Tem lá listas e listas do que era feito lá dentro. É muito pesado, é muito impactante. Eu também saí de lá arrepiada e emocionada, porque é uma história que não é tão longe assim da gente, não só geograficamente, como cronologicamente falando. Então a gente precisa estudar, a gente precisa rever para que isso não aconteça de novo, né? E nesse contexto, eu queria citar Emília Viotti da Costa, que diz que um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer, no presente e no futuro, os mesmos erros do passado. Continuando, na linha de museus que trazem história da crueldade de governos ditatoriais, eu vou falar sobre esse, localizado em Berlim, na Alemanha, chamado Topografia do Terror, que, como você pode imaginar, trata do nazismo. Há algum tempo atrás, eu diria que o nazismo ele dispensa apresentações e conceitos, mas devido a acontecimentos recentes, eu acho importante ressaltar o conceito dessa palavra. O nazismo é uma ideologia política de extrema-direita criada pelo Partido Nazista fundado na Alemanha em 1920 e liderado por Adolf Hitler, que prega práticas racistas e autoritárias. O nazismo foi responsável pelo Holocausto na Europa no século XX, que matou mais de 5 milhões de pessoas. Esse museu conta toda a história da ascensão do nazismo da Alemanha. Além disso, ele detalha todas as atrocidades cometidas pelos nazistas, não só na Alemanha, como em toda a Europa. E todas essas maldades foram praticadas exatamente no local onde é o museu hoje. Ele está se instalado onde antigamente os nazistas trabalhavam e arquitetavam todos os seus planos. Também ele é muito pesado, ele é muito informativo e eu acho de extrema importância você ir a esse museu. A entrada dele é gratuita, porque a Alemanha diz que é um dever delas passar essa informação para a sociedade e não pode cobrar de ninguém. É aberto todos os dias das 10 às 20 horas. Ainda falando de nazismo, vamos para o próximo, que é a casa de Anne Frank, em Amsterdã, na Holanda.
Eu acredito que vários de vocês já conheçam, mas para quem não sabe da história, a Anne Frank nasceu em 1929 em Frankfurt, na Alemanha, mas devido à perseguição aos judeus, ela se mudou para Amsterdã. Infelizmente, os alemães também invadiram a Holanda e ela e sua família precisaram se esconder. Eles se escondiam em uma casa com 8 pessoas, a família dela e mais 4. Essa casa tinha 2 quartos, um banheiro, 2 salas e um sótão, que era onde eles ficavam principalmente. Durante esse tempo, a Anne escreveu um diário relatando todo o seu dia a dia, como que era essa questão da perseguição e o seu esconderijo. E isso tudo virou um livro, o Diário de Anne Frank, que viralizou mundialmente e é de onde você provavelmente conhece ela. O final dessa história é bem triste. O esconderijo foi encontrado e todos eles foram mandados para campos de concentração. Infelizmente, só uma pessoa que sobreviveu, que foi o Otto, o pai dela, e foi ele que fez o livro ser publicado, ele que abriu o museu. É muito interessante visitar esse museu, você imaginar que tinham 8 pessoas se escondendo ali. Tem vários pedaços do diário lá também, fotos originais, então é uma visita que vale muito a pena. Uma boa notícia para você que não pode ir para Amsterdã, não tem a oportunidade de viajar. Eles já liberaram a visita online do museu, até em realidade virtual, se você quiser. Só você ir lá no site deles, joga no Google aí, que você pode realizar a visita virtual da casa. Agora, a visita presencial, ela é o valor de 10,50 €. Você compra seu ticket online e tem hora marcada de visita. Isso porque é um lugar muito concorrido. Inclusive, eu te aconselho a comprar com bastante antecedência, porque os tickets, eles se esgotam de verdade. De novembro a abril, ele abre de 9 às 19 e de abril a novembro, ele abre de 9 às 22. Se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar seu like, porque me ajuda muito mesmo, e se inscrever no canal e ativar o sininho caso ainda não seja inscrito. Agora, para dar uma leveza no vídeo, vamos falar de um museu que não é triste nem pesado. Ele é um museu até mais divertido, que é o Museu Britânico, localizado em Londres, na Inglaterra. Ele foi fundado em 1753 e foi o primeiro museu nacional público do mundo. A arquitetura daquele lugar é linda, desse lado de fora, quando você chega até quando você entra, é incrível, ele é bem grandioso, então andar por lá já é super legal, nem se fala das exposições do que tem lá. As exibições, elas são separadas por áreas geográficas. Então, primeiro você tem sobre o Egito Antigo, que é a maior coleção sobre o Egito depois do Museu do Cairo, então tem múmias, sarcófagos e vários outros objetos super interessantes. Tem a parte da Grécia e da Roma Antiga, que para mim o destaque seria as esculturas de Partenon. A área da Ásia, que tem itens desde o período neolítico, ou seja, 10.000 a.C. Lá tem antiguidades, pinturas, porcelanas, cerâmicas, principalmente da China, do Japão, da Índia. Então são obras lindíssimas, extremamente valiosas, que vale super a pena. Existe uma parte também da Europa que fala só da pré-história, muito interessante. Outra seção do Oriente Médio, que tem vários itens importantes históricos da Mesopotâmia, da Pérsia, itens do começo do islamismo. A parte da África, eu acho que o destaque seria para as estruturas lindas de bronze que tem lá. Tem muita arte nessa parte, eu acho que é uma das mais lindas do museu inteiro. A parte das Américas trata basicamente de itens da cultura asteca, inca e maia. E assim, tem outras áreas também que não são especificamente sobre continentes em si, mas que são muito interessantes. Lá tem muitos itens interessantes, como a Pedra de Roseta, tem o Moai da Ilha de Páscoa também, que os britânicos encontraram uma vez. Então é um museu que super, hiper mega vale a pena a visita. A entrada é gratuita, porque os ingleses acreditam que o acesso à cultura tem que ser livre para todos os públicos. E ele abre todos os dias de 10 às 17h30 e nas sextas ele se estende até às 20h30. Bora pro último? O último a gente vai voltar para uma vibe mais pesada, um pouco mais macabra, que é o Museu da Tortura em Brugge, na Bélgica. Ele foi construído dentro de uma das prisões mais antigas da Europa. Ele é subterrâneo e tem uma arquitetura bem medieval, bem no estilo da cidade mesmo, que tem esse padrão. Lá tem mais de 100 instrumentos de tortura física e mental, que são organizados por ordem cronológica e por explicação judicial. Tem todo o contexto histórico, eu acho que isso que é o interessante de lá. Que além de ter as maquetes, além de ter os próprios objetos de tortura lá recriados, tá tudo explicadinho para que ele era usado, em qual tipo de crime. Muito interessante. Mas obviamente é um museu muito pesado, porque
porque ele vai explicar os tipos de tortura que existiram durante todo o período da história da humanidade. Então tem coisas bastante pesadas lá. Se você é uma pessoa mais sensível, eu não recomendaria ir. Mas, como eu já disse em outras partes desse vídeo, é muito importante a gente conhecer a nossa história para a gente evitar que os erros não se aconteçam no futuro. Evitar que a gente apague que aconteceu tortura no passado, para que ela não volte a acontecer de novo. Então é muito interessante e eu super recomendo quem estiver lá pela Bélgica dar uma passadinha. A entrada do museu é 8 euros e ele fica aberto todos os dias às 10h30 às 18h30. Então foi isso. Comenta aí se teve algum museu desses que você já foi, se você gostou, ou qual deles você se interessou e quer conhecer também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele foi um pouquinho diferente do normal, foi mais sério, teve algumas explicações. Não sei se é o estilo que vocês gostam, mas eu vou tentar implementar ele também, junto com outros que são mais leves e tem uma vibe mais cômica. E é isso, se você tiver curtido, não esquece de deixar o seu like, de você se inscrever no canal caso não é inscrito ainda, ativar o sininho para não perder nada e, enfim, comentar, compartilhar, fazer o que você quiser para me ajudar, que eu vou ficar muito, muito feliz. Muito obrigada por escolher compartilhar o seu tempo comigo hoje. Espero te ver em uma próxima oportunidade. Tenha um ótimo dia!